Fala pessoal, já pararam para pensar por que eu faço o overview de mercado, faço a live falando sobre macroeconomia, coloco o Agenda Econômica todo dia ali para vocês no Instagram e falo tanto dessa parte de macroeconomia, de como que tá os Estados Unidos, como que tá o Brasil, como que tá a parte de juros, como que tá a parte de emprego nos Estados Unidos? Por que a gente se foca tanto o nosso trabalho nessa parte de entender como que tá a economia? O principal ponto que eu quero que vocês entendam é que tudo é baseado na parte de economia e começando pelo alicerce, que é os juros. Então os juros ele vai nortear todas as outras decisões, todos os outros passos. Então pensa comigo, quando os juros está mais alto, fica mais difícil da gente conseguir empréstimo, então fica mais difícil das empresas conseguir financiar os seus projetos, o custo de capital que a empresa precisa fica mais caro, então tudo acaba dificultando ainda mais. Quando você vai lá no banco pedir um empréstimo, fica mais difícil, o seu limite no cartão acaba sendo impactado, então tudo acaba sendo mais difícil quando a gente tem um juros alto. Então os juros é o alicerce, então a gente precisa sempre pensar com base nele. Então quando eu falo que tem mais emprego, menos emprego lá nos Estados Unidos, a gente está vendo o que o Fed vai tomar de decisão na próxima reunião. Então com isso eu consigo ter uma visão de como que vai estar os juros lá nos Estados Unidos. Um juros mais baixo também faz com que o pessoal precise buscar bolsa. Então eles vão ter que investir mais o dinheiro em bolsa, consequentemente vai fazer a bolsa subir mais, e isso vai ser bom para a gente estar operando ali a parte do S&P, a parte de bolsa. Se os juros acaba vindo mais alto, pensa comigo, por que eu vou correr um risco, sendo que eu posso ter um rendimento alto ali sem correr nenhum risco? O que está acontecendo aqui no Brasil? A gente está com juros de 15%. Imagina o quanto a ação vai ter que estar mais alta para valer mais a pena do que eu colocar nos meus juros, que são 15% sem nenhum risco. Na ação eu estou tendo algum risco. Então eu quero que ela rentabilize mais do que 15% ao ano. Então tá vendo como que fica tudo mais difícil? Então imagina que eu vou pegar um empréstimo. O empréstimo vai ser com base, normalmente, atrelada ali ao CDI, então que também tem relação com a Selic. Então os juros acabam dificultando o crescimento das empresas, dificultando que as pessoas comprem mais. Então ele acaba dificultando todo o desenrolar da economia. Então, esse é o alicerce. E como a gente consegue entender um pouco mais esses juros? Principalmente por emprego. Então, quanto mais emprego a gente tem, mais dinheiro circulando, e mais dinheiro circulando gera inflação. E a inflação é combatida com juros mais altos. Então, a gente tem todo esse ciclo que vai virando ali, um fomenta o outro, que fomenta o outro, e acaba virando esse círculo ali que um depende do outro para que consiga realmente funcionar. Então, quando eu falo para vocês que o emprego ali está maior nos Estados Unidos, isso quer dizer que tem mais dinheiro circulando vai pressionar ainda mais a inflação, e inflação mais alta, eu preciso de mais juros, e aí eu acabo dificultando nessa parte de emprego. Juros mais altos tende a ter menos emprego, então eu consigo controlar mais um pouco aqui o dinheiro que está circulando, porque eu tenho menos gente empregada, consequentemente eu vou ter menos inflação, porque tem menos pessoas comprando o mesmo produto, então eu preciso ofertar ele com valor mais baixo para me conseguir ter o que o cliente ali compre. Consequentemente, abaixa a inflação e aí eu posso seguir os juros ali um pouco mais alto. Então é um ciclo que um depende do outro e um causa o outro ao mesmo tempo. Isso que é um pouquinho complexo quando a gente começa a olhar ali o papel do Banco Central, o papel ali do pessoal para conseguir controlar essas diferenças entre juros, inflação, parte de emprego. Lá nos Estados Unidos, a gente tem uma diferençazinha que eles têm o duplo mandato. Então, é problema dele a parte de inflação e é problema dele também a parte de emprego. Então, eles têm que saber controlar muito bem, porque se o emprego estiver muito alto e a inflação estiver alta também, acaba sendo difícil deles conseguir controlar ali e deixar num patamar ali interessante. Outro ponto ali também que a gente tem que ficar um pouco mais de olho, aqui no Brasil que é diferente, onde a gente tem um ponto que tem um mandato só, ele só se importa com a parte de inflação. Então o emprego acaba não sendo dor de cabeça para o Banco Central. Isso aqui acaba ajudando um pouquinho, então tira um pouco o peso dele estar olhando duas frentes ao mesmo tempo, ele olha mais essa parte de inflação e como que está a economia. Então aqui a gente falou do primeiro ponto, que é o alicerce de toda a economia, que é os juros. Depois que a gente entra nessa parte do alicerce, que é os juros, tem alguns outros pontos que ele acaba influenciando bastante e por isso que a gente vê na hora de investir.
podemos falar um pouco do câmbio. Então aqui no Brasil a gente olha muito para o dólar, porque imagina que os produtos vêm lá de fora. Quando eles vêm lá de fora, é tudo negociado em dólar. Então a maioria das coisas são em commodities também, então vamos falar de gasolina, depende do preço do petróleo, que é em dólar. Então acaba alterando ali o valor quando vem para cá. E tudo isso acaba gerando inflação, acaba mexendo com essa parte de emprego. Então, se vocês estão vendo, é tudo meio que atrelado um ao outro. E, consequentemente, acaba dificultando cada vez mais que as empresas consigam desenvolver. Então, quando eu tenho um problema lá no dólar, que o dólar está muito alto, então para mim exportar essa parte de petróleo, ou exportar o celular que você está usando aí, acaba ficando mais caro. E isso gera também inflação. Então, a commodity está trabalhando nesse patamar por conta do dólar, se a commodity dá uma pressionada, ela vem subindo por algum motivo que ela tem. Então tá vendo como tudo tá meio que atrelado? Então eu tô falando que a commodity negociada, vamos supor o minério lá na China, quando ele tem uma alta, ele acaba prejudicando um pouco mais a Vale, que vai ter que vender a parte dos seus produtos ali que usam minério um pouco mais caro, que consequentemente vão aumentar a inflação do país por conta disso, e aí vai mexer nos juros. Então lembra que os juros é o alicerce? É por isso. Tudo que a gente acaba trabalhando acaba caindo ali nos juros. E aí, mas aí você pensa, por que isso vai ser importante quando eu estou investindo no mini índice? Vamos colocar um exemplo aqui. Se o nosso juros acaba ficando um pouco mais alto, as nossas empresas acabam tendo mais dificuldade de financiar, igual a gente falou no começo, e acabam tendo mais dificuldade de vendas. Consequentemente, seu lucro vem menor. Se o lucro vem no menor, o preço da ação acaba caindo também. Então, isso acaba impactando ali no preço do mini índice do ativo mesmo. Quando a gente olha lá o dólar também, se o juros está mais alto, acaba tendo um movimento chamado carry trade. A gente tem vídeo lá no Instagram falando o que é esse carry trade, mas é uma forma que o pessoal usa de aproveitar essa taxa tão alta que tem aqui no Brasil. Então ele tira dinheiro lá de fora e traz aqui para o interno. Então ele acaba fazendo essa transação em dólar, então acaba mexendo no dólar também. Então, por que a gente fala tanto dessa parte de cenários econômicos, tem tanta importância essa parte da economia? Porque tudo está um atrelado ao outro. E se a gente consegue, às vezes, antecipar um movimento, antecipar uma decisão que o mercado está meio em dúvida, o mercado ali está dando duas probabilidades de acontecer, a gente pode pegar alguns movimentos muito interessantes. Teve um momento, há pouco tempo atrás, com as NTNB, principalmente as longas ali, para 2050, que o juros estava muito alto, você via que eram juros ali que era insustentável. Então deu para aproveitar ali um movimento de marcação a mercado, que logo vai sair vídeo falando um pouco mais do que é esse marcação a mercado, mas deu para aproveitar ali o momento ali de correção. Então um juros tão alto, não tem como o país se financiar, o país continua pagando suas dívidas. Então a gente aproveita esses gaps, esses espaços que a gente vai vendo no mercado, às vezes por estresse, que não é condizente com o cenário que a gente está olhando, e isso acaba gerando essas oportunidades. Então, o principal ponto que eu quero que vocês entendam, o cenário econômico é extremamente importante para a gente ver se algo está mais estressado do que deveria, ou algo não está estressado e deveria estar estressado. Então, essa hora que o mercado acaba trabalhando um pouco mais descorrelacionado com o que a gente imagina como o correto, é a hora que a gente consegue fazer alguns trades e aproveitar algumas oportunidades. E aí que está o diferencial, você não ficar só numa análise técnica, só numa análise fundamentalista, conseguir mesclar essas formas para você conseguir realmente buscar a oportunidade que vale a pena. E esse é o intuito da gente aqui. Buscar oportunidades que o mercado está dando, seja por estresse, seja por stop de instituição grande, algo que não está fazendo tanto sentido. A nossa busca é sempre por trades dados. É trade que está ali jogado e a gente fala, nossa, isso aqui está muito simples, vou entrar nessa operação. Eu não quero ficar caçando, eu não quero ter muito trabalho para achar algo, porque normalmente esses trades são os que dão mais trabalho e realmente não dão lucro. Então comenta aí se vocês imaginaram essa importância do cenário econômico, se vocês já usam o cenário econômico, qual que é os dados que vocês gostam mais de estar atento. Então curte aí, comenta para mim entender um pouco mais como que vocês têm essa visão e compartilha com seus amigos aí que não usam ainda o cenário econômico para que eles comecem a utilizar e comecem a ter um pouco mais dessa visão e mudar um pouco a forma como eles estão usando os investimentos em bolsa. Então valeu pessoal, até uma próxima!